Esse é o ano profético da renúncia. Esse é o ano onde o Senhor vai levar eu e você a um nível mais profundo de comprometimento com Ele, com a obra dEle, com a vontade dEle. O tema dessa mensagem hoje é coisas maiores verás. Repita comigo, coisas maiores verás. Para que você possa enxergar, ver, vivenciar coisas maiores, é preciso renúncia. O ano passado, em setembro, eu estava orando e o Senhor ministrando ao meu coração, e eu conversando com Ele, dizendo qual é o direcionamento do Senhor para a vida da tua igreja em 2016. Ele me fez uma pergunta, ele disse: Marcelo, vocês já têm amado como o meu filho ama? E eu comecei a chorar, e eu disse: não, Senhor, estamos tão distantes, apesar de tantas expressões de amor que essa igreja manifestou, assim como as suas extensões, durante todo o ano de 2015. Estamos tão distantes de expressarmos o amor como Jesus. Então eu disse: ok, Deus, eu estou entendendo, será o ano, vai ser dobradinha, ano do amor de novo. E ele disse: Marcelo, você não está entendendo. E então ele disse assim: vocês só vão conseguir expressar o amor de uma forma mais profunda a partir do momento que vocês aprenderem a renunciar. Sem renúncia não tem como aprofundar o amor. Você tem que aprender, querido, o que significa a renúncia. Você não vai conseguir ver obras maiores se não renunciar. O maior testemunho de renúncia que existe no universo é o do Filho de Deus. Quando você para pensar, querido, em tudo o que Ele fez por amor, é algo extraordinário. Tem muitas pessoas que não entendem, não se aprofundam na palavra, não conhecem a teologia. Há, inclusive, movimentos que acreditam que Deus é um só e se manifesta de três formas. Ora como Deus Pai, ora como Jesus, ora como Espírito Santo. É uma visão unicista que é errada. Nós rechaçamos essa ideia. Não é uma ideia bíblica. O que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, seres espirituais distintos, com intelectos, emoções e vontade. A gente vê essa manifestação na criação em Gênesis 1, 28, onde a terminologia no hebraico, no original, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse façamos, onde existe também a expressão Deus criou, essa palavra Deus no hebraico é Elohim, plural, mais de dois. A gente enxerga em João capítulo 1, o apóstolo dizendo: Jesus é o verbo, é o logos de Deus, é a palavra de Deus. Sem Jesus, nada do que foi feito seria feito. A gente enxerga no batismo de Jesus uma voz vindo dos céus, bradando: este é meu filho amado, onde está a minha alegria. Enxergamos o Espírito Santo em forma de pombo descendo e se manifestando sobre Jesus, e o próprio Jesus em carne, em forma humana, sendo batizado. A manifestação da Trindade num único evento. Então é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Até aqui estamos juntos, amém? Então Jesus não é criatura de Deus. Deus não criou Jesus. Jesus sempre existiu. Jesus é Deus. E como Deus, Ele retém e detém o atributo que só pertence a Deus. Como, por exemplo, onipresença, onipotência, onisciência e eternidade. Existem outros, mas eternidade só Deus é. Só Deus é eterno. O que é eterno? O que é eternidade? É algo que não tem começo e não tem fim. Só Deus, só a Trindade não tem ponto de partida. Eles sempre existiram. Tremendo isso.
Pastor, é meio difícil de entender. Não é questão que você entende, é uma questão que você aceita pela fé. Ele já declara: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Querido, tem muita coisa que você só vai conseguir entender quando o Senhor te der uma mente glorificada, junto com um corpo glorificado lá na glória. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as encobertas pertencem a Ele. Por isso que é interessante que Deus fala: aos meus íntimos eu revelo os meus segredos. Tem coisas, queridos, que Deus não revelou para todo mundo não, mas aos seus íntimos Ele fala. Demais, não é? Enfim, não perde o raciocínio, fica comigo. Se Jesus sempre existiu, sendo Deus, imagine Ele no seu alto e sublime trono, reinando, governando sobre o universo, junto com o Pai, junto com o amado Espírito Santo. Durante todo o tempo, lá, há anjos que declaram ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro. E de repente, queridos, Jesus diz: Pai, eu vou abrir mão de tudo isso, eu vou descer à terra. O Pai, o amado Espírito Santo e Jesus, o mesmo coração. Isso já foi planejado antes da fundação do mundo. Não faz parte de um plano B de Jesus. Mas os anjos ficam atônitos. Como assim, Jesus? Como assim o Senhor vai? Eu vou descer e vou me tornar um deles. Vamos escolher o lugar. Vai ser no templo de Salomão que o Senhor vai nascer, Jesus? Não, eu vou descer numa manjedoura. O Espírito Santo vai me conceber no ventre de uma virgem. Oh Jesus, o Senhor vai numa manjedoura, mas o Senhor vai arrebentar a boca do balão. Os meus atributos, eu estou me esvaziando deles temporariamente. Eu deixo todos eles aqui. Eu descerei 100% homem. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando os anjos. Rapaz, ele vai descer mesmo. Rapaz, ele disse que vai abrir mão dos poderes dele. Mas como assim ele vai abrir? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor, ele é o Criador. Eu não sei, mas ele falou que vai fazer. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Ele é o Senhor, ele não mente, ele fala. E de repente Jesus vem. E nasce. E nasce numa terra, irmão, pouco conhecida, Nazaré. Uma região que lá em Israel até hoje. Estive esse ano em Nazaré. Até hoje não desenvolveu muito não, é aquilo lá. E na época de Jesus também. Pouco conhecido. Onde ele cresceu, na verdade. Jesus nasce em Belém, mas cresce e vive em Nazaré. Tanto que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Mas não para por aí, filho. Pensa comigo, raciocina comigo. Antes de vir a este mundo, Jesus tinha forma, ele era Espírito, assim como o Pai e como o Espírito Santo. Mas Jesus, ele abre mão até disso, e ele passa a tomar uma forma, para toda a continuação da eternidade, e tudo isso por amor. Isso é renúncia. Sabe o que mais, Tavares? Esse corpo glorificado dele agora tem marcas. Tanto que ressurreto, ele chega para Tomé e diz assim: põe o dedo, Tomé. Põe o dedo. E nós temos a base então de que no corpo dele, ele carrega estas marcas. Marcas que ele adquiriu onde? Numa cruz. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ninguém gosta de lembrar os dias de sofrimento. Ninguém gosta de lembrar os momentos difíceis que você passou. Quem já sofreu algum tipo de abuso, de trauma, falar sobre isso te causa dor, sim ou não? Ninguém gosta. Ninguém gosta de falar de traição, ninguém gosta de falar de abandono, ninguém gosta de falar de
um acidente que você sofreu, de um assalto que você foi vítima. Ninguém gosta de falar, vamos deixar isso para lá, vamos olhar para frente. Mas Jesus tem nas suas mãos e nos seus pés uma marca que Ele vai carregar para sempre. São marcas de renúncia, porque Ele não abriu apenas mão da sua glória, da sua majestade, da sua autoridade temporariamente. Ele toma forma de homem, mas Ele também da própria vida humana, Ele abre mão, Ele renuncia por amor a mim e a você. É claro que esse Jesus, hoje, Ele retomou seus atributos, Ele é rei. Mas Ele renunciou, querido, tantas coisas por amor a mim, por amor a você. A maior expressão de renúncia no universo, o nome dele é Jesus. É Jesus. O Pai abrindo mão do Filho. E agora a obra do Espírito Santo, que também, a obra dele se faz nessa terra. A manifestação do Espírito é na terra, habitando em mim, habitando em você, nos levando a glorificar o Pai, glorificar o Filho e a realizar todas as obras que Ele nos tem mandado. Agora eu fico imaginando como é que deve ser o Espírito Santo, tantas vezes dizendo: filho, vai para a direita, e você vira para a esquerda. O Espírito Santo dizendo: viva a santidade, você opta pelo pecado. Meus irmãos, o Senhor, a Trindade Santíssima, ela dá exemplo de renúncia. Você quer viver obras maiores? Você precisa renunciar. Isso não é fácil. Não é algo que a gente faz sorrindo. É algo que a gente faz em obediência. Quem está entendendo? Tendo dito isso, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 em diante. Coisas maiores verás. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha, veja por você mesmo. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu lhe disse que eu o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Salmo capítulo 2, versículo 8. Leia comigo em alta voz aí no multimídia bem forte. Vamos lá? Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Olha para mim. É interessante algo aqui que a gente enxerga. O Filipe chega todo animado para o Natanael. Natanael, você não está entendendo. Chegou. É na nossa geração, Natanael. Aquele que foi profetizado lá por Moisés. É o Cristo, o Messias. Eu conheci, Ele me chamou, eu me tornei discípulo dele.
É Jesus de Nazaré, o filho do José. O Natanael, você está de brincadeira comigo, né, o Felipe? Nazaré, pode alguma coisa prestar de Nazaré, rapaz? Ô Felipe, você também acredita em tudo, né? Você é muito inocente. Pode alguma coisa boa vir de lá? Aí o Felipe falou assim, vem comigo e vê. Depois você tira suas conclusões. E os dois estão andando. Tá bom, você está falando, vamos lá, você vai ver. Tadinho, deixa eu ajudar o Felipe. Acredita em tudo. Coitado. Vamos lá, Felipe, vamos lá, vamos desmascarar. Já surgiram tantos falsos profetas. É interessante que quando ele se aproxima, Jesus nos dá uma revelação extraordinária do caráter dele. Isso tem a ver com renúncia. Porque Jesus o viu debaixo da figueira, sim ou não? Jesus, no poder do Espírito Santo, tinha a unção, o poder, o dom da revelação, da palavra do conhecimento, enfim. Você acha que Jesus não viu também a incredulidade no coração de Natanael e até a crítica de Natanael? Se sou eu e você, talvez, quem sabe, quando Natanael está chegando e o Filipe fala, Jesus, esse é o Natanael, amigão do peito, pensa num cabra, gente boa. Olha, Jesus, eu trouxe ele para ajudar a gente na expansão do reino. Se fosse eu e você no lugar de Jesus, ô Filipe, o negócio é o seguinte, eu já vi esse boca dura falando que não sabe, ele já começou com o pé esquerdo, já começou me criticando, já começou falando mal da minha terra onde eu nasci, de onde eu vivi, lá de Nazaré, ele não está acreditando nada. Ô Natanael, vai procurar a tua turma, quero nem saber de você, já está falando mal? Zarpa, vaza, vai embora. Mas é interessante que Jesus olha para Natanael e antes de Natanael falar qualquer coisa, Jesus diz, eis aqui um israelita gente boa. Na versão Almeida diz, eis aqui um israelita onde não há dolo. Na NVI, eis aqui um israelita onde não existe falsidade. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus era especialista em construir pontes. A gente tem que aprender com Jesus. A vida de renúncia é a vida toda. Jesus poderia falar assim, rapaz, eu já abri mão do céu, eu já nasci numa manjedoura, não tinha nem um hospital, uma santa casa para eu nascer, não tinha nada, eu nasci no meio de esterco, e ainda esse mal acabado vai ficar me criticando, que alguém pode vir de coisa boa lá de Nazaré. Rapaz, Jesus, ele tem uma vida de renúncia, ele já olha para Natanael e fala, eis aqui um israelita, gente boa. Ele faz a ponte. Aí o Natanael fala assim, Jesus, mas você nem me conhece, você nunca me viu. Você que pensa, eu te vi lá embaixo da figueira. Eu estava sozinho, não tinha ninguém perto de mim. Eu te vi. O texto não revela, mas eu acredito que Jesus já mandou alguns detalhes. Né? A conversa foi um pouco mais incumpridada. O que Natanael faz? O Senhor é o Messias. O Senhor é o Rei de Israel. E a partir daquele momento, Natanael se torna um discípulo de Jesus. Olha para mim, filhos. A gente tem que aprender a construir pontes. Tem pessoas que não vão acreditar no que falamos, no que fazemos, no que pregamos. Nós não temos autorização da palavra de Deus para falar mal, para criticar, para atacar pedra. A única autorização que nós temos da palavra é para perdoar e amar. E orar. E muitas vezes pessoas que hoje te criticam, que falam mal de você, se você como Jesus renunciar o teu orgulho, renunciar o teu próprio senso de justiça,
que para Deus o meu e o seu senso de justiça é como o trapo da imundícia, e confiarmos na justiça de Deus e termos a Cristo como nosso advogado. Estes mesmos que hoje te criticam, que me criticam, amanhã, queridos, serão como Natanael, se tornarão discípulos junto com você, fortalecendo os teus braços para juntos avançarmos o reino dos céus. Natanael declara: tu és o Cristo, tu és o Rei. Aí Jesus diz assim: porque eu te falei que te vi lá, debaixo da figueira, você está dizendo que eu sou o Messias? Aí Jesus lança essa pérola: ô Natanael, coisas maiores você vai ver. E agora começa a nossa jornada. E agora essa mensagem de 2 pontos. O primeiro é uma pergunta: o que Natanael viu? Porque Jesus profetizou na vida dele: você vai assistir a coisas maiores. E eu fico imaginando Natanael agora, o que Jesus? O que? Calma, Natanael, calma, você nasceu de 9 meses, filho. Espera aí, vai chegar o tempo certo. Jesus, eu estou todo agora, fala para mim, Jesus, porque já foi uma experiência tão extraordinária essa que eu tive agora com o Senhor aqui. Fala para mim, Jesus, o que mais que eu vou ver? O que eu vou assistir? Calma, Natanael. Vamos relembrar o que foi que Natanael viu. Hoje é o primeiro domingo de 2016. É a primeira mensagem de domingo. E eu estou começando esse ano de forma profética, declarando sobre a tua vida: coisas maiores você verá. Na tua casa, na tua cela, no teu trabalho, na tua família, no seu emprego, nos seus estudos. Não só na tua vida, mas através da tua vida. Mas espera um pouquinho que você vai receber a conclusão dessa mensagem daqui a pouco. Olhando para Natanael, a gente vê que logo de cara, ele acompanha como discípulo de Jesus uma festa. E ele chega, meu irmão, lá em João 2, de 1 a 11, fala das bodas de Caná. E de repente aquele pessoal todo oriçado, e Jesus então starta o seu ministério com um sinal miraculoso. Eu gosto da expressão sinais, milagres criativos de Deus. Eu gosto dessa expressão, milagres criativos. Transformar água em vinho para mim é um milagre criativo de Deus. Curas como nós assistimos aqui no dia 20, para mim aquilo é um milagre criativo de Deus. É ou não é? Eu creio. E o Natanael, ele chega lá, falou: rapaz, acabou o vinho, hein? Aí a Maria, o Jesus, acabou o vinho. Falou: mulher, não é chegada a hora. Jesus, é agora. Aí a Maria chega para o servente, fala: tudo que ele mandar, vocês obedecem. Aí Jesus vai lá, enche uns cântaros d'água aí. E aí, querido, a água se transforma em vinho, e vinho de primeira qualidade. Aí eu vou olhando para a vida de Natanael, como discípulo, e ele começa a testemunhar, cegos começando a enxergar, surdos começando a ouvir. Ele, como um bom israelita sem falsidade, ele mesmo sabia e conhecia a vida de muitos endemoniados que viviam entre os sepulcros, endemoniados que só davam trabalho, que viviam se jogando na água, no fogo. E você conhece bem as páginas das Sagradas Escrituras e as conversas, as histórias, os relatos dessas pessoas. E Natanael está lá, ele sabia que muitos desses endemoniados, cujas legiões de demônios assolavam a vida dessas pessoas, eles eram acorrentados e quebravam os grilhões, ninguém podia segurá-los. E de repente, Jesus andando, esses endemoniados se achegavam, Jesus não fazia nada, os endemoniados já se curvavam diante dele, e bastava a palavra de Jesus e aquela pessoa era liberta. E Natanael assistiu tudo isso.
Já Natanael viu, ele testificou, ele viu Jesus pregando, ele viu pessoas que conforme Jesus pregava, pessoas choravam, se arrependiam, Jesus ensinava e Natanael acompanhou tudo isso bem de perto. Natanael assistiu Jesus curando. Foi isso que Natanael viu diariamente. E não foi só isso. Lá em Mateus capítulo 14, verso 17 em diante, o Natanael viu poucos pães sendo multiplicados para alimentar uma multidão. Natanael viu lá em Mateus 14, 14, Jesus andando sobre as águas. Natanael viu lá em João 11, 39, quando Jesus é alertado e avisado sobre a morte de Lázaro. Aqui a minha mente vagueia de novo. Eu fico imaginando Natanael. Natanael, porque, queridos, tem gente que acha que só os 12 andavam com Jesus. Não, era uma multidão. Eram os apóstolos e os discípulos. E Natanael se tornou um discípulo de Jesus. E por onde Jesus andava, uma multidão acompanhava. Havia momentos onde Jesus pegava os 12 e saía de ladinho, porque ele tinha instruções específicas para os 12. Mas uma multidão de discípulos o seguia. Natanael acompanhou Jesus. E eu fico imaginando o Natanael ouvindo o recado: olha, Lázaro morreu. E Jesus dizendo: não, ele apenas dorme. Isso que aconteceu é para a glória do Senhor. E eu fico pensando, imaginando os apóstolos olhando um para a cara de um, para a cara do outro. E o Natanael falou: rapaz. Aí Jesus fala: vamos lá, mas antes vamos fazer isso, isso, aquilo. 4 dias. 4 dias. Jesus está diante do túmulo, que é uma caverna na rocha. É assim que eles faziam naquela época. E eu fico imaginando Natanael e Jesus dando a ordem: olha, tirem a pedra. E a irmã de Lázaro dizendo: Jesus está cheirando mal. E eu fico imaginando Natanael assim: Jesus, pega leve, já são 4 dias. Eu já vi muita coisa, Jesus, eu já vi, Senhor, você fez uns milagres bacana. Olha, Jesus, eu já vi coisas maiores já, o Senhor já está. Jesus já pensou, rapaz, agora ele foi longe de. Ai. Aí Jesus fala: tira a pedra. A hora que tira a pedra, todo mundo começa a pôr a mão no nariz, aquela podridão, aquela carniça saindo daquele buraco. Aí que o Natanael, a fé dele acabou. Ai, Jesus. E o Natanael olhando para o Felipe: rapaz, agora o mestre. E de repente, meu irmão, Jesus fala assim: Lázaro, venha para fora. O Natanael chegou até a pôr a mão no rosto. Ai, Jesus, Deus tem misericórdia, tem misericórdia. De repente ele escuta a multidão gritar, as irmãs chorar, gente ajoelhando, nego rasgando a capa. E lá vem o Lázaro pulando, está tudo enfaixado. E vai, e Jesus: vai, pai, ajuda, o homem vai cair. Ajuda lá, está vendo como voltou dos mortos? Tira a faixa da cabeça, das pernas. É o Lázaro, pode ir. E o Natanael, meu irmão: uau! Demais! Eu nunca imaginei que eu fosse ver coisas tão grandes. Esse é o tipo de coisa que Natanael viu. Esse é o tipo de coisa que Jesus fez. Meu irmão, olha para mim. A segunda parte do que eu quero compartilhar com vocês é que a experiência de Natanael é dividida em 2 partes. Repita comigo: ver e fazer. Ver e fazer. Jesus chega para ele e diz: você verá obras maiores. E ele viu. Aí Jesus morre, Jesus ressuscita. Ele por uns 500 dias fica andando na terra, conversa com um, aparece para um lado, aparece para o outro, instrui os apóstolos. E meu irmão, ele fica bastante tempo até que ele ascende aos céus.
Mas antes dele subir, ele reúne os seus discípulos, seus apóstolos, e ele diz o que agora? Ei, vocês viram, não viram? Sim, Jesus, nós vimos. Obras grandes, obras grandes. Agora deixa eu te falar a segunda parte, que é demais. Vocês gostaram de ver Jesus? Que é isso? Foi extraordinário, Jesus. Foi uns negócios muito doidos. Jesus, aquela lá do Senhor andando sobre as águas, aquela foi fera, hein, Jesus? Foi legal mesmo, né? Foi joia. Jesus, aquela do Lázaro, né? Uau! Gente, e aquela do fluxo de sangue, Jesus, o Senhor nem estava olhando, ela só relou na veste. E o Senhor, aquela foi boa também, Jesus, aquela foi demais, Então, eu tô subindo. Jesus, a gente está sabendo, a gente já está com saudade. Fica tranquilo, estou mandando o Espírito Santo, vai ser demais. Jesus, mas volta logo, eu vou voltar para buscar minha igreja. Mas vocês agora vão até Jerusalém e vão orar, vão jejuar, vão buscar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É interessante que Jesus não fala que vocês vão receber o Espírito, porque eles já haviam recebido o Espírito. João capítulo 20, Jesus ressuscitado, ele chega até os seus discípulos e a palavra de Deus diz assim: recebam o Espírito Santo. E Jesus soprou. Diz o texto que Jesus soprou e eles receberam o Espírito Santo. É o selo, Efésios 1:13. O selo, o penhor, a garantia. Mas Jesus está dizendo: vocês receberam, tem um selo, mas vocês precisam ser revestidos de poder. Precisa de plenitude, precisa de batismo. O que é batismo, irmão? É mergulhar, é submergir. Tem gente que não entende, tem gente que quer ficar criando discussão teológica. Não, porque você é batizado no Espírito quando você aceita Jesus. Você é selado no Espírito quando você aceita Jesus. Efésios 1:13. Plenitude é batismo, plenitude é imersão, é Ezequiel 47, é mergulhar no rio de Deus. E Jesus fala assim para eles: vão até que do alto vocês sejam revestidos. Aí o pessoal, beleza, Jesus, tá bom. Aí vem a conclusão. Jesus olha e diz assim: ei, deixa eu contar a última para vocês. Fala, Jesus, fala. Vocês realizarão obras maiores. Vocês não entenderam não, senão vocês tinham. Eu vou repetir. Jesus chega para eles. Você está lembrado de tudo que Natanael viu? Sim ou não? Aí Jesus chega para estes, com todo o contexto bem vívido na mente deles. Vocês lembram que eu ressuscitei? Lembram que eu curei? Lembram que eu fiz isso? Lembramos, Jesus? Então, vocês agora realizarão obras maiores. Irmãos, há o período em que vemos e chega a hora de realizarmos. Há um momento quando você se rende a Jesus, quando você se entrega a Jesus, que é o momento de você ver o que Ele faz. Mas o Senhor te conduz a uma maturidade e te conduz à hora e ao momento de você fazer. Você quer filho teu, 40, 50 anos, morando debaixo do teu teto? É isso que você deseja? Você deseja sustentar teu filho, tua filha a vida toda?
Você deseja que o teu filho seja um incapaz de trabalhar, de produzir, de passar no concurso, de ser um profissional? É isso que você deseja, irmão? Que teu filho seja dependente seu a vida toda? É isso que você quer? Não. Você quer que o teu filho, no tempo certo, bata a asa, saia do ninho, gere família, te dê netos. Você quer ver tua prole, continuar, sim ou não? Para isso, meu irmão, ele tem que fazer, é ou não é? O que ele tem que fazer? Ele tem que estudar, ele tem que se esforçar, ele tem que trabalhar, ele tem que paquerar, ele tem que namorar, tem que casar e tem que fazer aquilo também, aleluia, senão não vem neném. Agora Deus, quando olha para você, meu irmão, você acha que o desejo dele é ver você mamando a vida inteira, acomodado num banco de igreja, sem ganhar uma alma para Jesus, sem gerar filhos espirituais, sem ver obras maiores, sem realizar obras maiores? Você acha que é isso que Deus deseja para você? Se Ele é teu pai, assim como você deseja o crescimento dos seus filhos, Ele, como pai, deseja o teu crescimento espiritual também. Ele quer que você não apenas veja, mas que você faça obra, realize obras maiores. Essa não é uma prerrogativa do pastor, querido. É uma prerrogativa de todos os filhos de Deus. Há responsabilidades diferentes dentro do corpo, mas o poder e a unção é liberada sobre todos aqueles que querem. Deixa eu te falar uma coisa. Obras maiores não é para quem fica o dia inteiro sentado na frente da televisão. Obras maiores não é para quem passa o tempo todo atolado no Facebook vendo fofoca. Obras maiores não é para quem gasta o seu tempo atolado com os olhos no WhatsApp, jogando conversa fora. Obras maiores são para sedentos por mais de Deus. O Natanael viu em Atos capítulo 2 os céus abertos. Você acha que o Natanael não estava nessa pegada não, irmão? Ele viu o céu se abrindo. Ele viu a manifestação do poder do Espírito Santo no meio daqueles que há pelo menos 10 dias, diga comigo, 10 dias. Tem gente que não fica numa vigília de sexta-feira, que são poucas horas, tem gente que não participa, e quer ver, e quer fazer obras maiores. Eles estavam há 10 dias orando, buscando, e saíram de lá embriagados. Tem gente que fala, o dom, eles receberam o dom também, de falar em outras línguas para pregar o evangelho para outras línguas estrangeiras. Mas havia também línguas inteligíveis, porque as pessoas que olhavam e viam, diziam, eles estão embriagados numa hora dessa. Meu irmão, tem gente que não entende as coisas do Espírito, porque não experimenta. Está fechado, não vai viver. E aí você cai no pecado da crítica. Não vai ver obras maiores, não vai realizar obras maiores. Porque as obras maiores que Jesus determinou, Ele deu o caminho é a plenitude do Espírito, é o poder do Espírito, e não é o poder da carne. As obras maiores que realizamos, não é na sabedoria da carne, da mente, não é na força do braço, mas é no poder do Espírito Santo. Eles saem de lá, trôpegos, e falando em outras línguas, e o pessoal olhando e falando, rapaz, estão tudo bêbado. E aí se manifesta o líder dos apóstolos dizendo, o que está acontecendo é o que foi profetizado em Joel, é o derramar do Espírito sobre toda a carne. E aí vem o dom de uma língua, onde os estrangeiros começavam a ouvir também.
A manifestação do dom de línguas nós temos em Atos, temos em Coríntios. A expressão no grego em Coríntios não são línguas estrangeiras, mas uma língua inteligível. É uma linguagem espiritual, onde a tua mente fica infrutífera, diz o apóstolo Paulo, mas o teu espírito é edificado. E eles estão ali, ó, se abraçando, chorando, rindo, caindo, e o pessoal falando, estão tudo bêbado. Ele falou, a gente não está bêbado, a gente está embriagado do Espírito Santo. E naquele dia o Natanael viu 3.000 se converter, de uma única vez. E depois ele vê 5.000 se converter de uma vez. E eles tiveram outras experiências, onde o Espírito foi derramado, e os batentes de onde estavam tremia. Tamanho o poder da manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Queridos, o segundo ponto dessa mensagem, para eu concluir, para eu encerrar, é que coisas maiores são sonhos de Deus para essa igreja. Para a igreja dele espalhada que está pela face da terra. Ele sonha obras maiores para a igreja. Salmo capítulo 2, versículo 8 diz, pede-me as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Isso aqui não está falando, meu irmão, de megalomania não. Tem gente que não entende. Tem gente que olha, quando a gente fala, Senhor, dê-me as nações, tem gente que confunde. Nós não estamos pedindo, meu irmão, domínio, não é isso. Nós já temos um rei. Jacó, no seu leito de morte, profetiza sobre Judá, impõe a mão sobre Judá e diz assim, virá da tua semente, da tua descendência, aquele que pegará o cetro de justiça e jamais se apartará. Jacó estava profetizando Jesus na linhagem de Judá, e o que Jacó está dizendo é que quando vier Jesus, ele pegará o cetro que pertence ao rei, e nunca mais deixará. Nós temos um rei, filhos. Quando falamos assim, Senhor, dê-nos as nações por herança, nós estamos declarando, Senhor, nós queremos avançar com o reino. Tu és o rei e queremos que o Senhor, que a tua majestade, que o teu reino se expanda sobre todas as nações. Então nós nos colocamos como teus súditos, teus soldados. Tu és o general valente. Queremos avançar para que o Senhor seja rei também até os confins da terra. A gente olha para Jeremias 33:3, que relemos tanto e meditamos tanto no final deste ano passado. Clama a mim, responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Lucas 17:9 e 10 diz, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Deus quer que você realize obras maiores. E quando a gente realiza, a gente fala, somos servos inúteis. E quem não está fazendo nada, meu irmão? Se quem faz é servo inútil, e quem não faz nada? Quem é acomodado? Eu fico impressionado, sabe por quê? Porque há tanto tempo eu falo, venha, participe de uma célula, entre numa célula, vamos lá, queridos. Mas a pessoa não está nem aí. Eu já vou domingo, eu já dou meu dízimo. Você acha que você faz muita coisa de devolver o dízimo? O dízimo não é teu. Dízimo nem teu é, irmão. Você sabia, dízimo não é nem semente. Tem gente que fala, eu vou semear o meu dízimo. Dízimo não é semente, porque não é teu. Você devolve algo que não é teu. E quando você retém o dízimo, Deus fala, você está me roubando. Semente é oferta, irmão. O que nós fizemos durante os 12 dias. Isso é oferta, isso é semente.
Dízimo, você só devolve. Tem gente que acha que está fazendo grande coisa. Eu não vou em célula coisa nenhuma. Eu não preciso disso. Eu já conheço. Acontece, meu irmão, que quando eu falo para você, venha para uma célula, eu não estou apenas pensando no que você será edificado, mas eu já estou sonhando com o que você vai edificar na vida de outros. Cada membro da célula, eu sonho com esse membro se tornando um líder poderoso, multiplicador, frutífero. Quando Jesus olha para Natanael, ele diz, você verá. Mas quando Jesus vai, ele diz, você vai fazer agora. Não tem renúncia. Eu não vou. Aí for entrar na célula, eu tenho que vir de terça-feira no Tadel. Eu também não vou abrir mão do meu futebol. Eu não vou abrir mão do meu descanso. Eu não vou abrir mão do Jornal Nacional. Meu irmão. E se Jesus não tivesse aberto mão da sua majestade, se ele não tivesse vindo em forma humana, se ele não tivesse renunciado à própria vida para se dar e morrer no meu e no seu lugar, eu e você estávamos nos quintos dos infernos hoje. Paulo diz, eu sou devedor. A conclusão que eu chego, quando eu estou diante de alguém acomodado, é porque, meu irmão, ele não entendeu a graça de Cristo. Ele não entendeu. Quando uma pessoa fala, eu não vou, eu não sei o que, eu não vou ajudar, eu não vou contribuir, eu não vou para a cela, eu não vou. Meu irmão, para mim é que você não entendeu. Você é religioso, você está acostumado a vir à igreja. Você está acostumado. Religião. Religião. E religião te afasta de Deus. Coisas maiores nós vamos ver esse ano. Coisas maiores realizaremos este ano. Eu fico olhando. Eu sei, queridos, às vezes o coração aperta. Porque são 8 anos que eu venho pregando aqui. 8 anos. Algumas pessoas podem pensar, pastor, já está bom. Pastor, nós éramos uma igreja lá no centro. Domingo à noite tinha lá 250 pessoas. Já foi para o Vívere e chegamos aqui, pastor. Hoje já é o 3º culto, tem muita gente viajando. Não está lotado, mas está cheia a igreja. Já é o 3º culto. Já está bom, pastor. Ontem à noite preguei em Pereira Barreto, na igreja de um discípulo meu, pastor Fabrício. Pastora Ana, Esther estavam comigo. Chegamos às 3 da manhã. Então, em menos de 24 horas, já é a 4ª vez que eu estou pregando. Emendado de um 2015 que foi, acho que no 2º semestre, eu não sei qual a semana que eu não viajei, né, Ludmila? Saindo muitas vezes na madrugada da quinta, chegando na madrugada do domingo e pregando as 3 mensagens no domingo. E às vezes eu pregando aqui, meu coração dói, porque eu vejo tantas pessoas ainda apáticas, que não estão entendendo. Eu sei que Jesus com 12, Judas se perdeu. Mas o amor que eu desenvolvo por vocês é um amor paternal. O desejo que eu quero é que todos vocês experimentem essas coisas maiores. Eu daqui de cima eu vejo tudo.
Eu vejo pessoas que não levantam a cabeça, que nem olham para mim durante o sermão. Eu vejo pessoas que ficam olhando o celular. Daqui de cima eu fico vendo pessoas que eu estou pregando, a pessoa está folheando a Bíblia num outro lugar. Você acha que eu não conheço a Bíblia? Eu estou no Evangelho, a pessoa está folheando Gênesis. Daqui eu vejo tudo isso. Você acha que eu não vejo? Eu estou vendo tudo isso. A pessoa começa a atrapalhar o vizinho do lado, conversar, conversa paralela. Eu vejo tudo isso daqui. A vontade de chorar que eu tenho é porque vocês não vão viver coisas maiores. Com esse tipo de atitude não vão ver. E com esse tipo de atitude, vocês vão criticar o que o Espírito vai fazer. E aí vocês vão amontoar brasa na cabeça de vocês. E não se esqueça que diante do Senhor, suas palavras não vão voltar vazias, seja para o bem ou seja para o mal. Somos servos inúteis. Paulo falava: ai de mim se não pregar o Evangelho. A gente só tem uma vida para viver, filho. A gente não tem tempo para perder com ressentimento. Há irmãos preciosos que chegaram machucados de experiências que tiveram. Deixa eu falar algo a vocês. Sacode a poeira. Vamos adiante. Porque tem um que jamais vai te enganar, te ferir, te magoar. É Jesus de Nazaré. Mesmo que eu um dia venha falhar com vocês, não parem. Eu tenho me colocado em humildade diante de vocês. Orem por mim, me sustentem em oração. Vocês não têm ideia a quantidade de ataque que eu recebo de Satanás diariamente. O nível de combate que nós entramos como igreja é um nível de combate com relação a potestades. Cada cidade tem potestades e principados infernais que dominam. A nossa igreja chegou num nível de combate de potestades. O nível de confrontação, de enfrentamento que eu tenho é diário. Eu preciso do suporte, da oração de vocês todos os dias, nas madrugadas, sobre o meu físico, sobre a minha família, as minhas filhas, porque o diabo quer impedir que eu e você vivamos obras maiores e que realizemos obras maiores. Tem pessoas que não têm um ano de conversão e estão rompendo, estão jejuando, estão orando. Mas tem pessoas que nasceram nessa igreja, que já eram para ser mestres e ainda carecem de leite. Nessa primeira mensagem de 2016, eu quero conclamar você a viver obras maiores. 1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Atos 19:11 e 12, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava.
Jesus fez muita coisa, de repente ele até curou com a sombra, mas a Bíblia não relata. Mas o apóstolo Pedro, a Bíblia fala, a sombra dele curou. Jesus declarou obras maiores. Marcos 16, 15 a 18, isso é sobre você. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, expulsarão demônios. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Essas duas mãos que Deus te deu, Jesus está declarando, são instrumentos de cura. Mas só vive isso quem quer realizar obras maiores. Os que não creem, os acomodados não experimentam isso. Eu fico maravilhado quando eu olho para a palavra de Deus e eu enxergo Josué. Ele orou e o sol parou. Um homem. Deus para o universo, ou pelo menos o sistema solar, por causa da oração de um homem. Se você acha isso muito, o que dizer de Isaías que orou e o sol retrocedeu 15 graus? Eu chamo isso de coisas maiores. 2016, filhos, nós vamos viver e fazer obras maiores. A gente vai avançar, filhos. Na tua casa você vai ver obras maiores. A restauração do teu casamento, a restauração do teu amor pela esposa, da esposa para com o marido, o respeito dos filhos para com os pais. Em nome de Jesus você vai ver obras maiores, porque a renúncia vai abraçar teu coração. Antes de esperar do outro, filho, você vai se antecipar e fazer.